Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso canal Direitos Sem Formalidades. Você já ouviu falar em direito autoral? Você sabe se uma obra pode ser licenciada livremente? Já ouviu falar em licenças Creative Commons? Meu nome é Marcos, eu sou professor titular da Universidade Federal de Juiz de Fora. Esse é um artigo que foi escrito lá em 2014 e 2015. Ele foi apresentado no Congresso Nacional do CONPED, do Conselho de Pesquisa e Pós-Graduação em Direito, no ano de 2015, na cidade de Belo Horizonte. E meu coautor nesse artigo é o Daniel Domingues Gonçalves. Ele era meu orientando de mestrado à época em Direito e Inovação, e hoje ele já é mestre em Direito e Inovação. E a nossa ideia nesse artigo era fazer meio que uma exploração desse campo, né? Será que essas chamadas licenças Creative Commons, elas estão de acordo com a legislação de direito autoral? A Lei 9.610 de 98? Bom, a lei ela vai dizer o seguinte: o que é um direito autoral? Isso quer dizer que são todas aquelas criações do espírito que estão em suporte físico, digital, seja na internet, seja num livro, seja num CD, seja num DVD, seja numa plataforma de streaming. Todas essas estruturas são protegidas pela legislação. Mas qual é essa proteção? Essa proteção significa que você precisa de uma autorização do autor para poder divulgar, para poder utilizar. E, ao mesmo tempo, né, o autor ele vai sempre conservar o direito de ser conhecido como o titular daquela obra, como quem criou aquela obra. Mas ele pode transferir os chamados direitos patrimoniais. Quais são? São todos aqueles direitos econômicos e financeiros que a obra pode gerar. E, normalmente, quando a gente está trabalhando com música, com livros, a gente tem os chamados intermediários, que são as editoras, que são as gravadoras, são as plataformas de streaming para quem eles cedem os direitos autorais. Bom, dentro dessa lógica da legislação, a gente começou a perceber que no Brasil havia um aumento do uso das chamadas licenças Creative Commons. O que são essas licenças Creative Commons? Elas estão de acordo com a legislação? E esse primeiro trabalho é um trabalho exploratório do campo que a gente tenta verificar se há uma relação entre cada uma das licenças estabelecidas lá pela fundação, a chamada Creative Commons Foundation, em que eles têm lá uma série de requisitos para o uso dessas licenças, o que deve ser, e todas essas licenças têm que ser adaptadas à legislação específica nacional. Então a gente faz uma comparação entre cada uma dessas licenças e os dispositivos na legislação, e os artigos da legislação de direito autoral. E o que a gente percebe? Que existem basicamente, né, são 7 tipos de licenças, né, sendo que as que são que demandam a nossa atenção são 6. Né? Então vamos começar pela CC BY. O que é a licença CC BY? Significa que você pode, quando você é autor, você vai ser sempre citado como autor daquela obra, mas aquela obra vai poder ser disponibilizada, remixada, transformada, distribuída sem custo ou pode ser depois fechada comercialmente, ou seja, você pode tirar um terceiro que vai usar aquela obra, vai remixar, ele vai poder usá-la de qualquer outra forma. Essa é a chamada CC BY. A CC BY SA, ela tem uma distinção em relação à CC BY. Isso quer dizer que a pessoa vai poder mudar, vai poder alterar, vai poder divulgar, vai poder publicar, mas ela vai ter que usar sempre o mesmo tipo de licença. Então, ela não pode fazer uma licença mais fechada do que a CC BY SA. A CC BY ND é aquela que você pode distribuir, utilizar, mas você não pode alterar, não pode remixar, não pode transformar. É não derivativa, né? Você não pode derivar nada daquela obra. CC BY NC. CC BY NC significa o seguinte: você pode transformar, remixar, distribuir, mas não vai poder ser comercialmente. Não pode utilizar ela comercialmente, ou seja, tirando dela benefícios comerciais. Os 3 tipos mais restritivos é a CC BY NC, é aquela que ela é de uso livre, etc., mas quando você vai reutilizar, você não pode utilizá-las no sentido comercial.
tirar ali algum proveito comercial. A CC BY NC-SA significa que você pode distribuir daquela forma, mas você não pode utilizar comercialmente. E por fim, a CC BY NC-ND significa que você não pode nem utilizar comercialmente e nem remixar, transformar, ou seja, não se aceitam derivações daquela obra. Bom, esses são os 3 tipos mais restritivos, os outros 3 são os 3 tipos mais, vamos dizer assim, mais livres, né? Com exceção da não derivação, que você não pode ter, mas você pode utilizar até comercialmente. Bom, a gente fez uma análise, né, dentro da legislação e a gente percebe que que todas essas licenças estão bem adaptadas à legislação brasileira. Quando a gente vai fazer uma busca para dizer quais são as licenças Creative Commons e por que elas são utilizadas e qual o nível de importância? Bem, a primeira questão que é importante a gente levar em conta, e nesse artigo a gente leva, é o seguinte: as licenças Creative Commons ela vem para poder dar um maior acesso tanto ao público consumidor e para que o autor também possa ver a sua obra mais divulgada, mais lida e não dependendo de quem tem um acesso econômico ou financeiro, porque a questão do direito autoral, com o processo de intermediação de gravadoras, de editoras, de plataformas de streaming, ela foi gerando cada vez mais uma apropriação disso pelos intermediários. Esses intermediários, porque são os detentores dos direitos patrimoniais, eles passam a cobrar um preço por esses produtos, e ao cobrar esse preço, ele começa a restringir o acesso de quem não tem a habilidade, né, ou a disposição, ou mesmo a condição para pagar por aqueles produtos. Bom, nesse contexto, né, de Creative Commons, o que você tem? Você tem uma ruptura com com esse processo de apropriação desses direitos, desse acesso ao conhecimento. Então, a grande vantagem das licenças Creative Commons é que você dissemina mais o conhecimento. O conhecimento se torna mais livre e pode ser reutilizado, utilizado colaborativamente. A gente vai perceber nesta época, hoje há dados, essa pesquisa é uma pesquisa de longa duração e ela continua até hoje. A gente faz um estudo sobre os periódicos científicos, né, se eles estão mais de acesso aberto, de acesso fechado, se eles usam as licenças Creative Commons ou não. E a gente está percebendo que está crescendo no Brasil mesmo as chamadas licenças Creative Commons. E o Brasil é um dos que mais utiliza a licença Creative Commons. E a gente vai ver claramente nesse artigo, que eu vou deixar aqui debaixo desse vídeo o link para você acessar, porque é um artigo bem inicial, mas é importante para quem não conhece ainda essas licenças, não sabe para que elas servem. Ele é explicativo e bem didático nesse sentido. Bom, e para que você acesse, eu vou deixar o link aqui debaixo desse vídeo. E, por fim, é importante dizer que a gente, nessa época, quando a gente acessa a Creative Commons Foundation, a gente acha que mais de 50% do uso das licenças Creative Commons no Brasil são CC BY e CC BY SA. Isso quer dizer que são as mais abertas, que dão a possibilidade de uso daquela informação, daquela música, daquele artigo científico. Isso é muito importante, né, para a disseminação da cultura, do conhecimento. Então, é importante, né, a gente cada vez mais incentivar esta abertura, né, e que a gente não se torne refém do interesse do mercado, do interesse das grandes corporações, em comandar, inclusive, quem acessa esse conhecimento, quando acessa e quais são as condições desse acesso. Espero que você tenha gostado. Não deixe de deixar o seu like, seu joinha aí no vídeo e até a próxima. Muito obrigado.